E aí, como que vai essa caminhada? Quando a gente olha para a vida, todo mundo é caminhante. E nesse processo a gente conhece muita coisa, aprende muita coisa e você tá aqui para ouvir um pouco do Pode Crer. Pode Crer tá com convidados extremamente especiais, a gente tá muito feliz aqui e a gente gostaria de saber um pouquinho de quem tá aqui falando com a gente, conversando com vocês aí. Dimas, fala um pouquinho de você. Fala, meu brother, eu Aleph, eu sou o Dimas, trabalho aqui no NASP, sou um dos pastores, cuido dessa parte espiritual aí da educação básica ali das crianças, professores e funcionários. Show de bola, Dimas. E aqui do lado, quem nos encontra, ninguém tá sabendo, é isso aí, vai lá, Robson. E a gente tá aqui, né, cara? Dimas, você e eu, de um lado da cruz e o outro do outro. Essa é a realidade, né? Meu nome é Robson Aleixo, também sou pastor aqui na Pastoral do NASP São Paulo. E eu, Aleph Bruno, também sou pastor aqui no NASP São Paulo, na Pastoral. E lá vamos nós, então. A gente começa esse tema pensando um pouquinho sobre uma frase extremamente curiosa. E essa frase, ela é assim: tentar entender a Deus é como soprar um furacão. A pergunta é, isso mostra a realidade de Deus como um mistério, como algo impossível de ser entendido por completo, mas ao mesmo tempo ele também é revelador. Como que a gente pode entender isso aí nessa primeira jogada aí? Deus, ele é mistério ou ele é revelador, ou as duas coisas estão dentro de quem Deus é? Cara, eu acho que Deus não é previsível. Por quê? Porque a diferença que existe entre Deus e nós é colossal, ela não tem como ser medida. Deus não é um Deus que você prevê, mas ele é um Deus revelador. Deus se revela a partir de termos relacionais. Então ele se fala e se coloca diante de nós como mãe, como pai. Por exemplo, a oração mais conhecida de todos os tempos é Pai Nosso. Então isso já de cara, na primeira frase, a primeira palavra da oração, diz de um Deus que quer se relacionar. E de um Deus que quer se relacionar, ele estabelece estruturas de relacionamento. E a estrutura fundamental para relacionamento é conhecer com quem você está se relacionando. Então o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é um Deus que não pode ser previsto, mas ele quer se fazer conhecido. Então ele é revelador como uma das suas características. O Aleph e Robson, acho até interessante isso, porque a ideia de mistério, que eu não sei o que acontece, quem é esse Deus? Só que o interessante é que é ele mesmo que se mostra, é ele que se revela, né? E se a gente pega ali a questão da Bíblia, ela não tenta mostrar quem é Deus, apresentar as características. Não, ela já inicia que ele é e ponto final. E ali mostra a ação dele, a ideia que você colocou, Pai Nosso, a ideia de sentimento, a ideia de relacionamento, né? Se a gente, não sei se eu vou ir muito longe, mas a ideia de quando o ser humano erra, peca, não é o ser humano que busca Deus, é ele que busca o ser humano. E é ele que mostra quem ele é, através das atitudes dele, da forma dele cuidar do seu povo, cuidar da sua criação, né? Show, show. Então, vamos estabelecer um ponto, então. Revelação pra gente é o quê, então? O que é revelação? Dimas, fala pra gente um pouquinho, então. O que é revelação? A gente tem a questão de revelação, é a forma que Deus se apresenta para nós, trabalhando nessa ideia aqui, né? Depois eu acho que a gente vai fechar um pouquinho mais aí em questão de revelação geral, na questão de revelação específica. Mas, de uma forma básica, a revelação é como Deus ele vai se apresentar para nós. Então, a gente tem a revelação geral, que é através ali da criação, de todas as coisas que a gente pode observar que Deus fez, e é quando a gente olha, a gente percebe um Deus criador sobre todas as coisas. Não sei se o Robson tá ali matutando na cabeça, ele tá com uma cara assim de que eu tô pensando que eu vou falar. Daquele jeito. Se quiser complementar. Isso aí você vai encontrar a qualquer momento do dia. Se prepare, se prepare. E quando vocês falavam, que eu estava viajando mesmo, as diferenças que existem nas formas de conhecimento. Uhum. Por que esse termo revelação ele se aproxima do ideal quando você fala de Deus? Vamos pensar em 3 formas de saber. O conhecimento científico, ele coloca o cientista sobre a ciência. Ciência é uma atividade humana. Uhum. Então, o cientista ele é maior do que a ciência. Aquele que se debruça sobre o microscópio é mais importante do que o microscópio. Então, ele isola o objeto, ele reproduz um fenômeno, ele controla um processo, ele coloca as coisas dentro de um tubo de ensaio e ele descobre. O filósofo faz perguntas exaustivamente
mas é o filósofo que controla o processo e é tudo para ele, a partir dele, no processo que ele coloca. Então nós temos essas duas coisas na forma de saber. O conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, o conhecimento teológico, não é aquele que você foi, que você descobriu. Então quando a gente fala de revelação em essência, tudo que sabemos sobre Deus, de uma forma ou de outra, foi ele que disse. Sim. Nunca ninguém descobriu alguma coisa a respeito de Deus. Tudo que Deus não quis que a gente soubesse, nós não sabemos. E tudo que Deus quis que a gente soubesse está a nós revelado. Há um texto maravilhoso da Bíblia que diz assim: coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração humano, é o que Deus tem revelado. Ou seja, o olho não chegou, o ouvido não ouviu, a mente não alcança. Deus alcança e entrega. Então a primeira dádiva que temos de Deus em última essência é a revelação de si mesmo, é essa informação sobre si. E então nessa ideia de revelação a gente tem uma fonte, a fonte sempre vai ser divina nessa história. Sim. Revelação como fonte divina, Deus é essa fonte da revelação. A gente tem instrumentos então dessa revelação e a gente pode usar instrumentos todos os variados. A gente tem natureza, consciência, modos diferentes, sonhos, visões e um monte de outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai ter, nesse momento final, um receptor. Sempre vai ser o homem que ele vai aceitar ou não essa fonte de revelação, né? Todo instrumento que usamos para conhecer uma realidade é menor do que a realidade que ele conhece. Um microscópio é menos complexo e menor do que a célula que ele vai expandir. Da mesma maneira que a rede não é mais complexa que o peixe. A Bíblia não é maior que Deus. A Bíblia é um instrumento de conexão e de revelação de Deus. Então, todo instrumento para conhecimento da verdade é menor do que a verdade a que ele se propõe. Assim é Deus. Deus é grande. Existe a revelação de Deus, que é um instrumento para algo gigantesco. Ou seja, a revelação é infinita, porque Deus é infinito. Cara, então, essa analogia, eu fiquei viajando aqui também, você falou, fiquei criando a imagem na cabeça. Você falou do cientista. Eu fiquei pensando em quem está ouvindo a gente agora, o cara ali debruçado com seu instrumento, que tipo, Bíblia, palavra de Deus, o cara está aqui no seu instrumento procurando o quê? Algo muito complexo, algo muito grande, algo que às vezes parece difícil de entender, né? Exatamente. Cara, e é Deus que está se revelando através de um instrumento, né? Que é muito menor do que ele. É. Muito menor. Cara. E a gente recebe isso, a gente como receptor tá ali para receber através desse instrumento, essa revelação. Mas e aí, quando a gente para pensar sobre esse ponto de revelação, a gente tem várias ideias, a gente tem a natureza, tem tantas outras coisas que ele se revela como instrumentos, mas a gente falou sobre Bíblia como esse instrumento central. Então a pergunta é, a Bíblia ela é uma revelação geral ou ela é uma revelação específica? E se ela é uma revelação específica, então, qual que é o propósito quando a gente começa então a pensar dentro do texto bíblico? Cara, sua pergunta é bem profunda, né? Assim, o menino é... Não, a ideia é vamos trocar ideia, Outro vamos nível, conversar, né? né? Outro nível Vamos conversar. Eu entendo, cara, assim, ó, eu entendo a Bíblia como uma revelação direta, específica, que é Deus ele se mostrando para nós, através dos atos, atitudes. Se você quer conhecer Deus realmente, é através da palavra dele. É onde que ele se mostra, onde que ele se revela. E o interessante é que é aquela frase simples que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o único livro que você vai ter o autor perto de você, te ajudando na leitura dele, né, cara? É uma coisa, assim, espetacular, sensacional. E você parar para imaginar, eu tô aqui, analisando o próprio Deus, ele tá do meu lado, é algo surpreendente. Isso é tremendo. A gente tem que pensar o seguinte, a humanidade, ela é mais antiga que a Bíblia. E Deus é mais antigo que a humanidade. Então, a Bíblia, se ela fosse uma fonte exclusiva de informação sobre Deus, a gente ia ter um período da história da humanidade onde a revelação sobre Deus estava oculta. Isso não é real. Eu estou com a Bíblia aberta num texto. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu leio na revista Edição Bíblica, Revista Atualizada. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ele diz que o céu proclama uma coisa de Deus, a glória. Mas a glória, a própria palavra glória, no sentido assim amplo e profundo da palavra, glória é manifestação. Grego, doxa.
Glória de Deus é manifestação de Deus. Então, dizer que Deus é um Deus glorioso significa necessariamente dizer que Deus é um Deus que se revela. Porque glória é a manifestação dele, né? E Sim. tudo que a gente faz, a gente deve fazer para que Deus seja manifestado. Portanto, Deus criou o ser humano como um ato revelador. O céu proclama a glória de Deus, ou seja, quando você olha para o céu, há algo de uma manifestação sobrenatural de Deus sendo colocada. Quando você olha para o homem, Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, a criação é uma atitude reveladora de Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem. Portanto, Deus fez o homem para ser conhecido. Quando eu vou para uma outra ponta da Bíblia, e se eu estiver viajando numa frase muito longa, me interrompam aí, tá? Tranquilo, não. E aí, o máximo que pode acontecer é uma briga. Mas Segue. Romanos 1, verso 21, é um texto bem conhecido para aqueles que estudam esse tema. Olha o que diz o verso 19 de Romanos 1. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O contexto todo está falando de um Deus que se revela e de como as pessoas que dizem que Deus não se revela se culpam. Mas ele diz assim, ó, primeiro texto, o céu proclama a glória de Deus. Então, há uma manifestação de Deus no céu. Mas depois ele fala assim, olha, o que se pode conhecer foi manifestado fora da Bíblia. Não quer dizer que a Bíblia revela, que a natureza revela tudo. Não quer dizer que o ser humano revela tudo. Não quer dizer que as outras formas de revelação revelam tudo, porque o que se pode conhecer é manifesto. E no verso 20 diz assim, os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu poder e a sua divindade claramente se reconhece. O pastor Dimas disse aqui que a Bíblia é uma revelação especial de Deus, ela é mais específica e é exatamente isso que ela se confirma. Há uma revelação geral, mas a revelação geral revela duas coisas. Um Deus poderoso e divino. Fora isso, eu não consigo mais saber tantas outras coisas, embora Deus passe o tempo todo dizendo, olha, se você souber isso, já andou bastante. Eu sou poderoso, ou seja, diferente de você, sendo divino. E os seres humanos aí, pai, mãe, irmãos e todas essas metáforas que a gente usa para falar de Deus, ele faz parte do projeto da criação. Deus é revelador e a minha e a sua existência provam isso, porque fomos feitos à sua imagem. E agora ele constrói com esse objetivo, então, dentro dessa história, uma fonte, e essa fonte real, justamente específica, é a Bíblia. E a Bíblia, como essa fonte, ela agora vai ser algo que tem um propósito específico. Essa revelação, esse Deus que se revela com algum propósito. Então, qual que é o propósito que a gente pode pensar quando a gente olha para a Bíblia e para essa revelação que a Bíblia é de Deus? É uma revelação que não é o ser humano com vontade própria escrevendo, porque se a gente for olhar lá em 1 Pedro, e eu abro com vocês aqui para a gente pensar nisso aqui, 1 Pedro vai falar que, tá aqui, 1, 20 e 21, diz assim, cadê? 1 Pedro, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é, se a gente parar para pensar sobre esse ponto, não foi por vontade humana que ele escreve aqui, não é por vontade humana que o homem torna a escrever. Então é vontade divina de se revelar. E nesse processo de se revelar agora, a pergunta que eu faço para a gente é, então, se Deus está se revelando através do ser humano, como que é nesse processo o objetivo dele por trás dessa revelação? Falei um monte. Já. Posso complementar? Complementa aqui? aí. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, deixa eu voltar aqui para frente no microfone, né? Diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Cara, complementa muito o que você falou ali de 1 Pedro, que é Deus que utilizou os homens, né? Foi Deus quem revelou, foi Deus quem inspirou toda a palavra dele. Volta a sua pergunta que eu perdi a linha de raciocínio que eu estava agora. Ele também não lembra qual a pergunta. Bate pronto. Mas aí, a pergunta que eu estava fazendo para vocês é justamente sobre qual que é o propósito, qual que é o objetivo de Deus, então, nessa revelação. Isso tá lá, a gente tá vendo essa parte de não foi por vontade humana, isso tá lá em 2 Pedro, que a gente acabou de ler, 2 Pedro 1, 21. Mas vai lá. Tá. Cara, eu entendo, eu acredito que o propósito final de Deus, na forma de revelação, é relacionamento dele com o ser humano. Se a gente pega ali, até o pastor Robson colocou, antes de termos a palavra escrita, a Bíblia em si, a gente pega o povo no Egito,
né, uma fase da história, que o povo estava saindo do Egito para ir para Canaã, o que Deus pede para eles? Fazer um santuário, e qual que era o propósito específico ali? Era que Deus queria estar presente, queria estar junto com o povo dele. Eu quero, olha só, vocês vão preparar algo aí para mim, porque eu quero estar no meio de vocês. E é isso que Deus, ele faz na palavra dele. Ele está querendo dizer, leia a minha palavra. Leia porque eu quero estar junto de você em cada instante, em cada momento. Então o propósito de Deus é relacionamento. Show. Isso é impressionante, né? A Bíblia não existe por causa de Deus. Sim. A Bíblia existe por nossa causa. E tem um mecanismo, um padrão de Deus de se revelar que é absurdo na Bíblia. A Bíblia nasce como Jesus nasce. E a igreja, a Bíblia e Jesus nascem no mesmo padrão. O texto que o pastor Dimas começou a citar e que você citou de Pedro diz sim, nenhuma escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Como é que Jesus nasce? Jesus é a revelação maior de Deus. Hebreus 1:1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, o Filho é o ponto máximo da revelação. Jesus, João 5,39, fala, examinai as Escrituras, porque você está achando que a vida eterna está nela. Mas ela fala de mim. No finalzinho de Lucas, no caminho lá para Emaús, ele diz assim, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, ele é o ponto focal. Ninguém jamais viu a Deus, de João. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Ou seja, a revelação maior é Jesus Cristo. Quem vê a mim, disse ele, Vê ao Pai. vê ao Pai. Ele não mandou um livro só para que a gente soubesse dele. Ele se colocou diante de nós. Então, Cristo é o ponto focal. Como é que Cristo nasce? E o Espírito Santo veio sobre Maria e o Espírito Santo no ser humano gera alguém que se fez homem. Como é que o ser humano nasce? E soprou-lhes, e soprou nas narizes o fôlego de vida, o soprou, o vento, o roar, o Espírito age. O Espírito de Deus me fez de jóia, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então o homem nasce do sopro do Espírito, a Bíblia nasce do sopro do Espírito, Jesus nasce do sopro do Espírito, e o Espírito Santo desce sobre homens em oração, e a igreja nasce do sopro do Espírito. O mover revelador de Deus em todas as circunstâncias está no mesmo padrão. Como que isso para mim tem que gerar uma conclusão inevitável e fundamentalmente importante. Sem o mover do Espírito não há revelação. Ela não é da minha parte, ela não é uma iniciativa minha, mas jamais eu chegarei a qualquer ponto se o mover do Espírito, o sopro que gera autoria, não gerar leitura. Isso é muito importante. Sim. E o que faz da Bíblia, então, essa realidade é justamente porque a fonte dela, a fonte da inspiração bíblica é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, acabou. Para tudo. Cara, eu vou falar rapidamente disso, sem atropelar muito, mas é aquele questionamento. Tem gente que fala assim, eu não acredito no Espírito Santo ou na Bíblia, na veracidade da Bíblia, porque eu não vi ali esse personagem, né? Sim. Se você ler Romeu e Julieta, você não vai comprovar, lendo Romeu e Julieta, que Shakespeare existe. Então é como ler Romeu e Julieta e dizer assim, não sei quem é William Shakespeare, ele não existe porque eu li Romeu e Julieta inteiro e não vi o nome dele lá. Mas a Romeu e Julieta só existe porque foi ele que escreveu, cara. Então o Espírito Santo ele está em cada letra da Bíblia. Deus é o autor, Deus é o personagem. A Bíblia não existe por causa de Deus, a Bíblia existe por minha causa. Show. E você, Dimas, o que você tem a contribuir aí pensando nessa ideia aí? Cara... Você estava aí pensando, folhando a Bíblia, já pegou umas ideias. Pensando algumas coisas. Eu não sei se eu vou me adiantar muito, mas eu estou pensando em trazer assim para uma questão que eu penso a gente busca tanta sabedoria, busca tanta coisa nessa vida. A gente corre atrás, principalmente no ambiente que a gente está, né, de estudos e tudo mais, e a sociedade sempre está correndo atrás de vários títulos e tudo mais. Só que sempre existe um gap, né? Um buraquinho ali na vida da pessoa que ela sempre precisa preencher com algo. E às vezes não sabe o que é. Está correndo atrás de tantas coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte. Disto também falamos, né, em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Então, trazendo isso para a nossa vida, assim, com a necessidade da palavra de Deus. Sabe aquele momento que você, olha, eu tenho tudo na vida, estou estudando, está tudo certo, mas falta algo. Ou às vezes eu estou cheio de problemas e dificuldades, mas eu preciso de uma solução para os meus problemas. Sabedoria humana não vai te ajudar, não. Tem um certo momento na sua vida que você vai ter que bater a cara nisso aqui mesmo. Que você vai ter que conversar com Deus, você vai ter que ter a guia do Espírito Santo. Coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Então, Deus, ele se revela a nós. Deus, ele mostra o ponto focal da Bíblia, que é Jesus Cristo. E quem faz toda essa conexão é o Espírito Santo. Para cada um de nós aí, né? Sim, com certeza. E se a gente olhar para a juventude hoje, ou para a realidade que a gente vive, desse movimento que ele é tão rápido com as coisas, e as pessoas hoje elas estão preocupadas em fazer tantas coisas, a gente está vendo que o tempo inteiro o mundo não para e a gente tem que continuar com o mundo, a revelação ela se torna extremamente importante nesse processo para entender que a gente não somente tem que parar, mas a gente tem que reconhecer aquele que é o criador de tudo isso, né? Uhum. E aí, nessa ideia, a gente começa justamente a entender a necessidade que a gente vai ter. E de que é esse ponto que você falou. Não tem nada que vai suprir a ausência de Deus em nós. E isso é muito profundo. Tentando fazer uma síntese, é interessante a gente entender o seguinte: Deus não nos deixou inicialmente a nossa própria vontade, sobre a nossa própria expectativa ou iniciativa, pensar sobre Ele. Ele vem até nós. Então, Ele não perguntou para mim se eu queria saber se Ele existe. Sim. Ele não faz esse tipo de pergunta. Uma boa parte das coisas sobre Deus Ele não perguntou, graças a Deus, porque se Ele tivesse perguntado, a humanidade estaria extinta. Uhum. Então, Ele se aproxima, Ele se revela através da natureza. Eu não tenho escolha, porque a natureza está ao redor de mim. Ele se revela através de relações humanas, se colocando numa impressão que eu tenho a partir de um relacionamento com pai, com mãe. Numa comunidade de fé se chama muitas pessoas uns aos outros de irmãos. Jesus usou essas expressões, né, como pai, como uma mãe. A natureza e o Espírito Santo fala ao coração, e ele fala algumas coisas ao coração a despeito da crença. Jesus falou em João 16, 8 e 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a consciência está sujeita a uma ação reveladora de Deus. A gente pode chamar didaticamente isso de uma revelação geral, e não há escolha, ou numa expressão mais precisa, não há necessidade de fé. Porque fé já é um ponto sobrenatural do relacionamento. Você saiu do natural, Sim. Saiu do ponto que eu não escolhi. Fé passa necessariamente por escolha. Eu estou com a Bíblia aberta em Hebreus 11. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Há um outro ponto de relacionamento, porque o texto aqui diz assim: de fato, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, dois movimentos aqui. Tem o movimento de um Deus que se aproxima de mim, se revelando, e mais há uma expectativa dele de uma aproximação minha. Obviamente que essa aproximação não é os passos que eu dou em relação a Deus, porque isso é impossível, mas ele já está deixando bem claro que há um movimento da parte do meu coração em aceitação ou uma reação voluntária daquilo que ele se revelou. Sim. Então a gente pode sintetizar assim: Deus me impressiona com a sua própria existência, o seu poder, sua divindade. E eu reajo a isso. E a minha reação vai me colocar numa suscetibilidade a algo maior que ele quer se revelar. E aqui está na Bíblia, ou o que a gente chama de palavra profética. E é muito interessante a gente falar isso, né? Porque a Bíblia não é um livro que Deus deu e não nasce como um livro. Sim. Ele nasce como uma pessoa que escreve. Então tem o profeta que fala, mas tem o profeta que escreve. É uma comunicação divina de qualquer forma. Sim. Portanto, a Bíblia ele é um instrumento que nasce a partir de uma ação divina, mas uma escrita humana, numa cultura humana, num ato comunicacional humano. E esse humano, divino humano, chega a gente, Deus se revelando através, inclusive, da maneira como culturalmente a Bíblia se construiu na sobrenaturalidade da fé. Mas, terminando essa frase, ela exige crença. A Bíblia exige crença. Ela exige fé na primeira palavra, porque a primeira frase da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não fala, Deus existe, vou argumentar para você que ele existe. Não, Deus criou os céus e a terra no princípio. E a
primeira ação de Deus na descrição da Bíblia já é ele falando. Sim. E disse. Então, a palavra é a primeira ação divina. E as palavras de Deus não passam. Então, a existência da palavra que alimenta o homem, que faz com que ela seja maior do que o pão, ela está ali desde a primeira frase. Show, né? Cara, deixa eu só pegar uma ideia aqui. A gente estava discutindo aí, você falou um pouco sobre essa fé que é necessário. Talvez quem está assistindo a gente aí fica nessa dúvida, né? Tipo, e aí, será que eu tenho fé realmente? Uma coisa que eu fiquei pensando, sabe qual é talvez o primeiro passo ali dessa fé? Essa é a curiosidade. Quem está assistindo agora. Está assistindo talvez por curiosidade ou coisa do gênero, ou está vendo assim, ou está pensando por quê. É porque o Espírito Santo já está criando essa curiosidade, dando esse passo de fé nessa pessoa, né? De buscar realmente saber quem é Deus, qual é o propósito para a vida dela e tudo mais, né? É muito louco, né, isso, Dimas? Porque assim, a fé está em algumas dimensões, né? Uhum. Ela tem dimensões. Tem a fé de quem não conhece e se dispõe a conhecer algo que reconhece que é diferente. E tem a fé que se aprofunda a partir disso, porque a fé vem pelo ouvir. Uhum. Mas quando você se dispõe a ouvir, você já está crendo que você vai ouvir alguma coisa diferente. Isso é top. Isso é a realidade de nós que estamos falando e de todo mundo que está ouvindo agora. Sim. E agora a gente para pensar sobre a ideia de que se a palavra ela fala, e ela fala desde o início, como você apresentou, é uma palavra que ela gera vida. Uhum. Então ela não volta vazia. E esse é um conceito que a Bíblia apresenta. A ideia de que a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia. Ele fala e vai gerar alguma coisa. Então a ação dele deve gerar em nós uma ação. A frase de João é maravilhosa. João 1, João Evangelho. Você que está ouvindo, talvez se você não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, João escreveu 5 livros. E é o primeiro que você vai encontrar na sequência João Evangelho. E ele diz no capítulo 1, verso 1 assim, no princípio era o verbo, logos, a palavra. Mas nas nossas traduções, verbo não é uma palavra somente. Verbo é uma ação, né? É uma palavra que denota uma ação. Então a palavra de Deus sempre gera alguma coisa. Deus falou e o morto que estava morto não está mais morto. Ele fala. Então ele fala e o aleijado anda. Ele fala, o cego vê. Ele fala, o morto vive. Ele fala e o coração se transforma. Ele fala e o que está escuro vira luz. Ele fala, numa planta surge plantas. A palavra de Deus é criadora. Então, Cristo, em sua palavra, não se desconecta das suas características. Então, Deus é o legislador universal. Então, a sua palavra é sempre legisladora, porque ele é o legislador. Sim. E é muito difícil você separar um conselho de Deus de uma ordem de Deus, porque ele é o legislador e organizador de todas as coisas. Deus é amor, as suas palavras vão ser sempre amorosas. Deus é gracioso, a sua fala vai ser sempre acolhedora. Deus é juiz e diante das palavras dele, o nosso posicionamento sempre gerará um julgamento, porque todos os seres humanos se definem a partir do posicionamento que eles tomam sob a palavra. Sede santos porque eu sou santo. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, eu sou amor. Então Deus, em uma vírgula de Deus, se separa das suas características. Sintetizando, Deus é eterno. Portanto, as palavras dele também não passam. Posso pegar um... Pode pegar um gancho gancho. que você falou. Vai morrer esse peixe, hein? Vai pegar tudo quanto é gancho. Já foi, vai lá. Então, cara, o que eu acho muito louco é isso que você falou. A palavra de Deus, ela não vai e volta vazia. Ela sempre vai e retorna com algo. Então, assim, eu estava pensando aqui enquanto o Robson e vocês estavam falando de um sermãozinho que eu ouvi lá no passado, quando era adolescente ainda. Então, assim, Põe passado nisso. Põe Não foi ele que passado pregou, não nisso, foi ele assim. que pregou. Não, ainda bem que não fui eu que preguei, cara. Detalhe. E é bom que a memória tá boa ainda, não tem Alzheimer aqui ainda instalado, né? Mas eu tava lembrando que um irmão da igreja, ele começou a dar um exemplo de que se você pega um presídio, você leva diversos livros sobre filosofia, ideologias, questões gerais, assim, para tentar transformar qualquer uma daquelas pessoas em alguém mais culto e inteligente, você só vai conseguir transformar talvez aquela pessoa em alguém culto e inteligente. Mas você não vai transformar a vida dela realmente. Ela vai continuar com as mesmas vontades,
de cometer erros, de cometer pecados, de cometer crimes, de fazer maldade, de continuar sendo um assassino, só que mais inteligente, nada mais do que isso. Agora a palavra de Deus ela é muito contrária, né? Porque se você pega ela e coloca dentro de um presídio, ela vai e transforma a vida da pessoa. Aquela pessoa ela deixa de ser um assassino para ser alguém que vai falar do reino de Deus para outras pessoas. Ele recebe aquilo e no mesmo instante ele fala, isso aqui não pode ficar só para mim. Eu preciso contar para as outras pessoas que a nossa vida pode melhorar. A gente até está pensando aqui no exemplo, a gente tem um líder aí de facção criminosa aqui em São Paulo, que eu vi uma matéria que ele lê 2 livros por semana. Mudou? Transformou ele? Não. Ele continua praticando os crimes, liderando a facção dele através dos presídios e tudo mais. Só um cara mais culto, nada mais que isso. Mas não foi transformado. E eu estava lembrando, trabalhei numa comunidade carente ali em Campinas, já quase divisa com Hortolândia. E ali é a época de que você sai para pregar o evangelho. A gente chama isso num contexto de evangelismo, né? Que você vai ver uma comunidade carente, não tem uma igreja, não tem alguém realizando um trabalho, você entra ali para pregar o evangelho. E comecei aí. E fui indo e daqui a pouco eu estava dentro de uma boca lá. E eu fiquei, Senhor Jesus, me protege agora, né? Eu com essa minha cara assim de nerdzinho que eu tenho, né? Fiquei assim... Cara, eu fui bem recebido. E sabe o que me chamava a atenção? É que eu estava ali sentado, eu deixava o meu carro lá atrás, porque era rua de terra, era difícil de descer. Sentava perto do barraco ali com os caras, começava a estudar a palavra com eles. E era eles que viravam para mim. Caramba, Dimas, que bagulho louco, mano. Então quer dizer que Jesus, ele vai me transformar, ele aceita e todas as porcarias que eu fiz na vida, eu falo até uma palavra diferente aqui, assim, mas... Você deu uma batizada. Deu uma batizada na... Daí eu falava, cara, os caras, nossa, que bagulho louco, mano, e não sei o quê. E sabe, e o dia que um deles foi batizado, ele veio escoltado por 2 PMs ali. E o menino veio de camiseta, shortinho, de chinelo e foi batizado ali. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa, realmente, sabe assim? Da estudo bíblico, beleza, você estuda a Bíblia com diversas pessoas, mas você ver realmente o ponto final, sabe? Ali a pessoa, eu tô morrendo para minha vida anterior e tô sendo transformado, e não é por causa de você, nós, pessoas, pastores que estão dando estudo bíblico. É por causa da palavra de Deus, é por causa do Espírito Santo. Ela vai e transforma a pessoa, realmente. Então isso aqui... Para quem está ouvindo a gente, vai transformar a sua vida sim. Como transformou o Robson, como transformou o Aleph, e me transformou e continua a transformar a gente a cada dia que a gente entra em contato com a palavra de Deus. Show de bola. E se você está escutando isso aí, está ouvindo, a gente pode pensar e perceber justamente a necessidade que nós temos de permitir que essa palavra ela gere em nós vida. Ela não volta vazia, mas para isso a gente tem que se dispor a ler. Tem algo e uma ação que Deus não vai fazer pela gente, e essa ação é justamente pegar o livro e ler esse livro. E permitir que essa palavra, ela gere em nós vida. Então, para você que está escutando, para você que está vendo, a questão é, leia o texto, estude a palavra, se preocupe em gastar tempo entendendo aquilo que a palavra da verdade pode fazer, gerando vida na gente, em nós. Então... permita isso e permita que você crie esse hábito de se relacionar com esse Deus que se revela, para que essa revelação ela gere em você e em mim vida também. Eu convido você também para curtir as nossas páginas que temos no Instagram, página da Pastoral no Instagram, o YouTube do NASP também. Se inscreve, assina o sininho ali, ativa o sininho do lado, para que você também receba os nossos próximos podcasts. A gente não acaba por aqui, justamente aqui que a gente começa algo muito especial. Porque na próxima a gente vai falar sobre um tema extremamente cabuloso. Profecia. E aí? É algo que a gente precisa entender. Esse Deus que se revela, ele se revela através de profecias, de profetas e como que isso funciona. Então para você, se ficou curioso, se prepara para o próximo podcast que chega logo. Pode crer. Finaliza aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.